Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Anderson da BTech Games. Hoje vamos discutir aqui um assunto polêmico. Será que nos dias de hoje ainda vale a pena comprar um Nintendo Switch V1? Vamos falar um pouco dos prós e dos contras dele e saber se é melhor ir para uma versão atual ou esperar um pouco mais aí de repente pelo novo Nintendo Switch, beleza? Então bora pra vinheta e seguir com o nosso vídeo. Fala pessoal, estamos de volta. Então galera, vamos falar um pouquinho do Nintendo Switch V1. A gente vai analisar um pouco as características, falar de vantagem e desvantagem e ver se ele ainda nos dias de hoje é uma escolha viável para jogatina. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixa aí o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. É claro, compartilhe o vídeo com seus amigos que também são fãs do universo Nintendo. Assim podemos continuar trazendo para você um conteúdo de qualidade e assuntos que estão sempre em destaque aí, beleza? Então vamos falar um pouquinho do Nintendo V1. Ele foi lançado em 2017 e é equipado com um processador NVIDIA Tegra personalizado, que oferece um desempenho bem bacana para os jogos que ele recebe. A sua tela é uma tela de LCD de 6.2 polegadas com resolução de 720p, que é compacta e proporciona uma experiência de jogo bem bacana, como vocês podem ver aqui nesse Mario Maker 2, ó. Mas deixa eu até sair, eu vou entrar aqui no Red Dead Redemption para ele ficar subindo aqui enquanto isso. E para quem não conhece, vamos lá, vou mostrar para vocês. Se você nunca viu um Nintendo Switch na sua vida, opa, tudo bem, eu tô aqui. É o seguinte, o Nintendo Switch, ele tem esses caras aqui chamados Joy-Con, que são os controles que se soltam para você poder jogar. Eu vou até deixar ele aqui porque o meu não tá muito legal. Então você pode jogar ele aqui, pode jogar com eles conectados, também tem a opção de poder jogar com eles nessa posição. E a gente tem também a possibilidade de conectar os Joy-Cons neste controle, uma base, né, para um controle. Você vem aqui, encaixa ele e pode jogar ele com uma mobilidade melhor. Vou deixar ele aqui do ladinho. Mas vamos voltar aqui para o console. A gente tem aqui nosso querido Switch V1. Na parte de cima a gente tem botão de power, botão de volume, a saída de ar, uma conexão para fone de ouvidos e a entrada para o cartucho. Aqui nas laterais, obviamente, são as conexões para os Joy-Cons. Na parte de trás do console, aqui a gente tem o que seria a base. No V1 e no V2 é isso aqui, é horrível. A minha tá ruim, então não posso utilizar ela. E aqui onde fica também a entrada do cartão micro SD para você colocar os seus jogos. Então, passando aí pela visão geral do console, voltamos aqui pelas especificações dele. A biblioteca de jogos do V1 é a mesma biblioteca que saíram para todas as outras versões, seja o V2, seja o OLED. Ou seja, com esse cara você ainda pode desfrutar de qualquer jogo que saiu e ainda vai sair para o console até o OLED, pelo menos até o momento. Uma das características que ele tem muito bacana também, o V1, é a possibilidade do desbloqueio via software, que pode ser feito na maioria das versões. Você só precisa verificar se o seu número de série bate com a disponibilidade do desbloqueio via software. E aí o mundo se abre. Você pode explorar uma variedade de homebrews, emuladores e mods que expandem ainda mais as possibilidades de jogo e personalização do console. Ele é muito simples de fazer e não tem a necessidade de abrir o console e soldar uma placa nele como é feito nas outras versões. É importante lembrar que o desbloqueio via software pode anular qualquer garantia aí do console, viu? Faça por sua conta e risco. E certifique-se de pesquisar e entender os riscos envolvidos antes de considerar essa opção. Depois disso, haja cartão de memória para baixar tanta coisa aqui nesse videogame. As diferenças entre o V1 e o LED ficam basicamente por conta da bateria e do espaço em disco. Eu vou explicar. Comparando o V1 com o V2, as diferenças básicas foram visuais, onde você tem a bateria que deu uma melhorada e ficou por aí, porque basicamente ele foi uma atualização de hardware para evitar o desbloqueio via software, que não adiantou muito porque o pessoal acabou descobrindo aí uma maneira de fazer via hardware. E os dois mantêm a mesma quantidade de espaço em disco, ou seja, 32 GB, o que é muito pouco para você poder utilizar aqui nesse menino. Já em comparação ao OLED, o processador também se manteve o mesmo, Tegra da NVIDIA, porém foi feito um upgrade no espaço em disco, saímos de 32 para 64 GB, valeu Nintendo, coisa pra caramba. Porra! Tudo isso? E o espetáculo à parte ficou por conta da tela de LED que o V2 tem. E aí sim, de repente, vale a pena migrar para o OLED, porque a tela é maior e a qualidade de imagem é fantástica, muito superior. Na questão de preço, o V1 vem baixando cada vez mais o seu preço. Tá valendo a pena correr atrás, procurar um V1 para você comprar e, como sempre, por conta do desbloqueio, a possibilidade de gama de jogos que você tem aqui é muito maior. Mas quanto aos jogos, como você pode ver,
Eu tô aqui com o Red Dead Redemption 1, que é um lançamento recente para o Switch, e ele vai rodar tranquilamente aqui no meu V1 sem maiores problemas. O grande problema realmente acaba ficando por conta da bateria. Ele dura muito menos do que o V2 e o V1, mas mesmo assim a experiência continua sendo boa. O V1, assim como todas as outras versões, também tem a possibilidade de se conectar a uma TV utilizando a base. Essa base foi uma que eu comprei à parte porque quando eu comprei o meu V1 ele não veio com a base, então eu comprei essa do Animal Crossing. Mas isso todos os outros Nintendo Switch têm. É mesmo? É? Então agora é a hora de saber. E aí, vale a pena um Nintendo Switch V1 atualmente? A resposta é sim, principalmente porque você pode conseguir ele com um preço muito menor do que os outros. Se você não tem a ideia fixa de que você precisa ter uma tela muito melhor, o Nintendo Switch V1 vai conseguir te dar uma boa imagem na jogatina portátil, e o espaço em disco também não é um problema, afinal ele tem a opção para conexão de microSD, onde você pode levar o limite aí dos 256, 512 GB sem problemas e baixar quantos jogos você quiser. E aí, galera, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, deixa o seu like, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo com seus amigos, assim a gente pode continuar trazendo para você um conteúdo de qualidade, assuntos que sempre estão em destaques, beleza? E aqui, galera, eu vou mostrando para vocês, olha só como é que roda o Red Dead Redemption. Eu não vou lembrar de todos os comandos aqui, mas enfim, eu vou até aumentar um pouquinho o volume que eu tirei. Fracassei. Bom, galera, então é isso. Eu acredito que a gente abordou aqui alguns pontos positivos, alguns prós e alguns contras realmente do que esse console pode oferecer pra gente ainda nos dias de hoje. Deixa aí o seu comentário se você tem um V1, se você tem um V2, se você tem um OLED, se você tem um Lite, afinal o Lite também faz parte da família do Switch. E se realmente você acredita que o V1 vale a pena nos dias de hoje. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!